Boa noite, querido irmão. Boa noite, querido irmão. Querido participante do culto promovido pela Primeira Igreja Presbiteriana de Niterói. Você é muito bem-vindo. Nós agradecemos muito por você nos prestigiar nesta noite, com a participação neste culto. Se você puder, aproveita aí para dar uma compartilhada com seus familiares, amigos, para que também eles possam ser abençoados através deste culto. Você ore por este culto, que você se recolha neste momento a estar na presença de Deus. Se você puder em algum momento dar uma curtida, dar um like, isso nos favorece, nos facilita o trabalho. Se houver algum comentário, algum pedido, você manda para a gente. Diácono Solomon, que Deus abençoe aí a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua casa. Nós vamos dar início ao culto desta noite, orando pela igreja. E nós vamos fazer essa oração em forma de canto, em forma de um hino, o hino de número 299, conhecido por alguns como Aviva a Tua Igreja, Fortalece a Tua Igreja. No Inário Presbiteriano é o hino de número 299, Fortalece a Tua Igreja, ó bendito Salvador. Façamos esta oração ao nosso Deus, pedindo que o Senhor abençoe o nosso culto e abençoe a sua igreja, não apenas a Primeira Igreja de Niterói, mas toda a sua igreja espalhada pela superfície da terra, por esse Brasil imenso, mas não apenas no Brasil. Tem irmãos nos assistindo nos Estados Unidos, tem irmãos assistindo em Portugal, em diversos outros lugares. Então vamos orar por toda a igreja do Senhor, esteja ela aonde estiver. Nós vamos orar com esta canção. Fortalece a tua igreja, ó bendito, ó bendito Salvador, dai-lhe a tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica Deus querido, Deus de bondade, fortalece a Tua igreja nesses tempos tão difíceis. Concede-nos a Tua graça e renova o nosso vigor. Aviva a Tua igreja, seja através dos irmãos poucos aqui reunidos na transmissão deste culto, a equipe que aqui está, para a transmissão deste culto, seja cada um daqueles que nos ouvem, que nos assistem, que participam conosco deste culto. Derrama do Teu avivamento, um avivamento que fortaleça a fé, um avivamento que nos leve de volta para a Tua palavra, um avivamento, ó Deus, que nos leve ao arrependimento, à mudança de vida. E assim, ó Deus, reavivados por Ti, fortalecidos, nós possamos ser abençoadores em nossa casa, em nossa cidade, em nossa nação, por onde passarmos. Do norte ao sul, ó Deus, do leste ao oeste, ó Deus, por todas as regiões, por todos os lugares e mesmo fora do Brasil,
que nós possamos abençoar vidas e cumprir a missão de proclamar o Evangelho da graça de Deus. Para tal te rogamos, ó Deus, que o Senhor nos purifique, nos perdoe de todo pecado. Purifique nossas línguas, nosso coração, nossa mente, para que o culto que vamos prestar a Ti seja um culto verdadeiro, seja um culto de alma, de coração limpo, de lábios que confessam o Teu nome. Abençoe os louvores, abençoe a meditação da palavra, abençoe as orações e todos os atos deste culto. Nós choramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 150 para a leitura da palavra de Deus. Salmo de número 150. Salmo de número 150 nos diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, nos céus, obra do seu poder. O salmista nos convida e nos diz onde louvar: no santuário, no céu e em todo lugar. O salmista nos diz por que louvar, verso 2, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, porque Ele é Deus. O verso 3, o salmista nos orienta como louvar: louvai ao som da trombeta. Ainda não temos um trompetista aqui, se Deus quiser teremos. Louvai com saltério, também não temos nem a harpa, mas temos outros instrumentos. Louvai-o com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas, com flautas, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes como uma bateria. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Onde louvar? Em todo lugar. Por que louvar? Porque Ele é Deus. Como louvar? De toda a forma, com tudo que tivermos, seja para a glória e louvor a Deus. A quem louvar? Louvar ao Senhor. Quem deve louvar? Todo ser que respira. Você está respirando? Está conseguindo, então você não está com Covid, você não está internado, você não está no respirador, então aproveita aí, louve ao Senhor, você está vivo, então adore esse Deus, louve ao Senhor com muita alegria. Está conosco uma banda de amigos do Will, eu não vou chamar de a banda dos amigos do Will, porque ele tem vários amigos, então vai ser, mas a banda de amigos da Tainá, se eles quiserem se apresentar, tenham a liberdade, se preferirem já começar adorando, fiquem à vontade. Eles estão nos prestigiando, nos abençoando nesta manhã, deixaram suas casas, sua igreja para vir aqui nos abençoar. Nós agradecemos muito a estes irmãos queridos aqui neste púlpito, que vieram prestigiar o louvor da primeira igreja. São todos convidados, nenhum, para a tristeza nossa, é membro da nossa igreja, mas para a alegria nossa, são membros da casa do Senhor e estão louvando a Deus em outros lugares, em outras igrejas e abençoando hoje também a nós. Que você cante com este grupo os louvores ao Senhor. Deus abençoe sua vida neste momento de louvor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, e é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos
isso, Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. E grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra. Pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra. Pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Confiamos em ti, confiamos em ti, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Eu te convido nessa noite a encher a sua casa de adoração, a render graças e louvores a Ele, pois só o nosso Deus, Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que nessa noite você possa fechar os seus olhos e contemplar a beleza do Senhor na sua casa, contemplar a beleza do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade
Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo o que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rugem os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, por Deus, grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparável Deus. Incomparável Deus, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são. Declare na sua casa nessa noite: incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas, incomparável, incomparáveis são tuas promessas pra Oh, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, fala os nossos corações nessa noite, Pai. Fala os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Preencha o nosso ser. Que possamos ir mais fundo, mergulharmos, ó Deus, na Tua presença. Que nesse tempo, Deus, que nós estamos vivendo, que possamos, Deus, ter mais intimidade contigo, buscar mais da Tua face, buscar mais da Tua presença, porque nós estamos tendo tempo suficiente, Deus. Tempo, Deus, a qual nós estamos procurando até onde nós vamos colocar para fazer outras coisas. Então, que nessa noite, que nesses dias que estamos vivendo esse tempo, possamos nos dedicar mais a Ti. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. E eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro.
pois a tua glória eu quero ver. Sim, eu quero, Deus. Me leva mais fundo. Presença, teu sorriso é vida em mim. E eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz entrou em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva, só me envolva, só me envolva, só me envolva. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver, me envolva, só me envolva, só me envolva, só me envolva, só me envolva. Tudo, tudo, tudo. Me leva onde eu nunca fui, sim, me leva ao teu encontro, me leva ao teu encontro, Deus. Só me leva ao teu encontro, aonde eu nunca fui, me leva, 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 me leva ao mais profundo, me leva ao mais profundo, Deus. Santo, 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 me leva mais fundo. Espírito, nos leva, Deus, ao teu encontro. Nos leva, Deus, a lugares, Deus, onde nós nunca fomos, para mergulharmos mais diante da tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, acalma esse coração, Pai. Acalma esse coração, Espírito Santo de Deus, que talvez esteja duvidando
Talvez esteja desesperançoso, Deus, não acreditando mais na melhora que pode acontecer, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. E basta somente uma palavra, Deus, uma palavra do Senhor, para que tudo isso venha acabar, para que esse mar venha cessar. Oh, Espírito Santo de Deus, nos leva ao mais íntimos, Deus. Oh, Espírito de Deus. Seguro, e nós estamos em teus braços, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, declara Ele. E em teus braços é meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o nosso lugar. Oh, em teus braços, Deus. Em teus braços eu vou descansar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. E em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é meu descanso, e em teus braços é o meu lugar, Senhor, e em teus braços é o meu descanso, em teus braços, e em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o nosso descanso, Deus, nosso descanso, Deus. E em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Diga pra Ele.
mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és o guarda de Israel, o Todo-Poderoso, o Deus Emanuel, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso, Senhor. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é. E em teus braços é. E em teus braços é meu descanso. Descanso esse que nós podemos descansar. Descanso esse que podemos confiar. Podemos confiar em ti. Podemos descansar em ti, Senhor. Descansa o teu coração. Confia nele, o mais ele fará, ele fará, ele fará, ele fará. Nós queremos agradecer ao grupo, à banda, por nos prestigiarem, nos abençoarem nesta noite. Eu vou pedir a Tainá que diga o nome de cada um e a igreja de onde os irmãos pertencem e levem a vossa igreja, ao vosso pastor, a nossa gratidão. Que Deus continue abençoando os instrumentistas. Tainá também, por essa voz abençoada, recebam o muito obrigado da primeira igreja presbiteriana de Niterói. Agora vamos conhecê-los, ainda que pouquinho só por causa do nosso tempo e a pandemia, esse corre-corre, a gente faz amigos muito rápido, tá? Mas estamos juntos no Senhor. Por favor, Tainá. Esse aqui é o meu guitarrista William, o tecladista Igor, o baixista Davi e o baterista Marco André. São todos da mesma igreja? Não, cada um com a denominação. Então diz a igreja deles aqui representada, porque é um prestígio, né, pra gente. Sim, claro. O William é da Lagoinha de Niterói. Oi? O Igor é da Basileia. O Davi Ebeneze, do Porto Velho. E eu e o Marco somos da Comunidade Evangélica Luz, no Rocha. Muito obrigado. Eu vou pedir o Will, que os convidou e fez o contato, que vem aqui à frente orar, agradecendo pela vida dos irmãos, orando por eles e orando pelo mensageiro, o reverendo Sérgio, que está pronto já
para assumir o púlpito e trazer a mensagem desta noite. Vamos orar. O Will vai orar, seminarista Will. Ore também por ele, que tem nos ajudado muito. E logo depois o reverendo Sérgio assumirá trazendo a palavra. Amém. Grande seja o nosso Deus. Senhor Deus eterno Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite, nós louvamos o Teu nome ao decorrer de nossas vidas. Agradecemos a Ti, ó Deus, por esse grupo que está aqui conosco, se dispôs a vir, a nos ajudar, a nos abençoar. Nós agradecemos a Ti pela vida de cada um deles. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, como falou através desses louvores. Senhor Deus, abra as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos o que Tu tens preparado para nós através do pastor Sérgio. Esteja com o Teu servo, o iluminando, o ajudando a cada dia mais a crescer perante Ti. Abençoe a sua família, a Jéssica, o Benjamin, e que eles juntos possam sempre ter o foco na Sua palavra. Aumentai a nossa fé, Senhor Deus, é o que eu te peço nesta noite. Nós te agradecemos e eu agradeço a Ti por tudo. Em nome e por amor de Ti, eu oro. Amém e amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu querido irmão, você que nos assiste nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho conforme nos narra Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 22 até o verso de número 25. Evangelho conforme nos narra Lucas, capítulo 8, verso 22 até o verso de número 25. Esta semana, este final de semana tem sido o final de semana da nossa reflexão sobre as tempestades da vida. Na última quinta-feira, na nossa reunião de oração, tivemos o privilégio de ouvir o nosso irmão presbítero Pedro, falando a respeito de nosso Senhor andando por sobre o mar. Nesta manhã, no culto matutino, nós tivemos o privilégio de ouvir o nosso pastor, reverendo Fernando, falando também a respeito desta mesma cena. E agora nós vamos retomar esta mesma cena de Jesus acalmando a tempestade em Lucas, capítulo 8, verso 22 ao verso 25, que eu passo a ler junto com você agora. E diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Mestre, mestre, estamos perecendo. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Sou devedor ao presbítero Pedro pela sua reflexão na quinta-feira, ao pastor Fernando em sua reflexão neste culto matutino, e também ao reverendo Timothy Keller, pastor da Igreja Presbiteriana da Redenção em Nova York, que nesta semana publicou uma reflexão sobre esta passagem que muito falou ao meu coração e que nesta noite passa a compartilhar com os irmãos. O texto que nós acabamos de ler narra um dos primeiros sinais realizados por Jesus relacionados ao controle da natureza. No contexto anterior, nós lemos sobre Jesus curando um leproso, curando o servo de um oficial romano, curando a sogra de Pedro.
E não somente realizando a cura de enfermidades físicas, como também exercendo o domínio sobre o mundo espiritual, expelindo demônios e libertando pessoas da opressão demoníaca. A narrativa é muito bem conhecida de muitos de nós, e alguns dos seus detalhes trazem à luz a compreensão acerca das nossas próprias vidas. A começar pelo fato de quem eram os discípulos, ou pelo menos uma parte considerável deles. Alguns daqueles homens eram pescadores, estavam acostumados a navegar no mar da Galileia, mar que na verdade é um lago, mas um lago grande o suficiente, cercado por uma topografia que faz com que tempestades sejam razoavelmente comuns. Ainda assim, os evangélicos sinóticos, ou seja, os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, que tratam desse mesmo fato a partir de diferentes narradores, nos indicam que aqueles homens foram surpreendidos pela tempestade de vento. Não importa qual seja a nossa experiência de vida, não importa qual seja a intensidade da nossa experiência religiosa, não importa qual seja a profundidade do nosso conhecimento bíblico, teológico, não importa se nós somos ricos ou se somos pobres, jovens ou idosos, todas essas diferenças elas não são capazes de isentar quem quer que seja da possibilidade de nós sermos surpreendidos pelas tempestades da vida. Para cada um de nós, estes temporais podem se apresentar de uma forma diferente. Para alguns, o emprego que não foi conquistado, ou mesmo o emprego que foi perdido. Para outros, uma enfermidade terminal, ou talvez uma família que foi destruída. E eu pergunto para você que me ouve nessa noite, qual é o temporal pelo qual você já passou? Qual é o temporal pelo qual você está passando agora? Ou mesmo, qual é o temporal que você tem medo de passar? Todos, de uma forma ou de outra, nós estamos sujeitos a tribulações atemporais, a rajadas de vento que, se forem mal administradas ou se forem mal enfrentadas, podem fazer com que o barco da nossa vida venha naufragar. E hoje eu gostaria de destacar algumas informações desse texto, algumas expressões, algumas perguntas que nos levam a perceber que, de uma forma geral, existem duas formas básicas de se encarar tempos difíceis, de se encarar temporais. Duas escolhas, duas percepções que separam dois grupos de pessoas, aqueles que vão concluir a sua viagem com paz e com bonança e aqueles que vão naufragar, aqueles que vão perecer. E assim, queridos, o primeiro destaque que eu faço nessa narrativa sobre esse milagre é quanto à pergunta feita por Jesus aos discípulos e que está registrada no Evangelho de Lucas da seguinte forma: onde está a vossa fé? Jesus pergunta para aqueles discípulos: onde está a vossa fé? Essa pergunta, ela não é só intrigante para aqueles que leem, mas extremamente relevante para a compreensão do que Jesus quer dos seus discípulos e de como deve ser a nossa resposta em tempos difíceis. Repare que Jesus não acusa os discípulos de não ter fé. Nas referências, né, nos paralelos, nos textos paralelos, inclusive, ele acentua a timidez dos discípulos. E mesmo o registro, como está escrito no Evangelho de Marcos, em que na nossa versão revista e atualizada nós lemos como é que vocês não têm fé, o sentido dessa palavra de Jesus aos discípulos é: como é que vocês não estão exercendo fé? Até porque, de alguma forma, ainda que assustados, ainda que imobilizados diante, ou melhor, mobilizados, né, diante daquela situação e provavelmente se esforçando, buscando fazer todas as manobras necessárias para fazer com que aquele barco ele não afundasse. Os discípulos, eles acordaram Jesus, eles chamaram por Jesus, eles recorreram a Jesus. A pergunta de Jesus sobre a fé dos discípulos parece fazer uma oposição entre fé e entrar em pânico. Fé e pânico tornam-se opostos naturais. Mas é preciso que a gente atente para que a fé não seja compreendida como um recurso automático, ou mesmo um recurso automatizado, como se funcionasse nos moldes de um mecanismo, ou como os modernos sensores eletrônicos de combate a incêndios. A percepção da realidade faz com que a nossa humanidade reaja ao perigo,
faz com que o nosso corpo e a nossa alma sintam a necessidade natural, que busca uma solução para os conflitos que nos são apresentados. O fato dos discípulos acordarem Jesus não necessariamente demonstra uma completa confiança no poder de Jesus para salvá-los daquela situação. Mas, de alguma forma, a convicção de que Jesus poderia ajudá-los de alguma forma, mesmo que puxando alguma corda, ou que fazendo alguma tarefa náutica que fizesse com que aquele barco ele não afundasse. Sair do pânico para a fé é um exercício. É não permitir que o desespero tome conta da situação. Manter-se de forma calma e confiante requer que os nossos olhos estejam focados na solução, mais do que no problema. Os discípulos haviam sentido o vento, estavam conscientes da água entrando no barco, e a sua crença, a sua fé, a sua certeza estava no fato de um iminente naufrágio. Jesus estava no barco, eles acordaram Jesus, mas a fé deles não estava em Jesus. E isso é um caminho aberto para o pânico, para o medo, para a tristeza, para a ansiedade, para o desastre, para o naufrágio. Perceba que mesmo depois do milagre realizado, isso ficou muito claro pela pergunta que foi feita pelos discípulos. E assim eu passo a destacar uma segunda indicação do texto, que está expressa na seguinte pergunta: quem é esse? Depois do vento cessar, da palavra de Jesus, veio a bonança e os discípulos perguntaram: quem é esse? A pergunta ela parece descabida. De certa forma, eles estavam perguntando: quem é Jesus? Quem é esse com quem nós temos andado? Quem é o nosso mestre? É difícil a gente precisar uma cronologia dos fatos sobre o ministério de Jesus. Há um consenso maior sobre os fatos da última semana do seu ministério e até dos primeiros milagres realizados por ele, mas uma cronologia exata que coloque cada um dos eventos ocorridos nos evangelhos numa ordem, cronológica, não é tão simples. Mesmo assim, a gente pode ter certeza de que quando Jesus acalmou a tempestade, aqueles homens já haviam presenciado muitos sinais. Eles foram privilegiados não somente com os discursos de Jesus, não somente com os preciosos sermões de Jesus, os ensinos sobre a vida eterna, mas eles presenciaram paralíticos sendo curados, espíritos imundos sendo expulsos e até uma ressurreição. Jesus havia trazido de volta à vida o filho da viúva de Naim. Todos aqueles sinais confirmavam o testemunho que havia sido dado por João Batista. E lembre-se, alguns dos discípulos de Jesus, inclusive aqueles que eram pescadores, haviam sido discípulos de João Batista. João Batista que havia afirmado que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, indicando que ele mesmo, João Batista, não era o Messias, mas Jesus era o Messias, o Cristo. A pergunta, então, quem é esse? Torna-se surpreendente porque, tendo visto tamanhos sinais, era de se esperar que aqueles homens recorressem a Jesus com uma fé baseada naquilo que tinham visto. Uma leitura atenta dos evangelhos vai mostrar que a autoridade de Jesus sobre a natureza é um importante sinal da sua divindade. Aquele que criou todas as coisas por meio da sua palavra é o mesmo que tem todo o controle por meio da sua palavra. Ele criou todas as coisas pela sua palavra e tem o controle de todas as coisas por meio da sua palavra. Bastou Jesus falar e o vento e o mar obedeceram a ele. E é interessante a gente observar o padrão narrativo do milagre. Se assemelha muito às narrativas de exorcismo. O mal ele se apresenta de uma forma turbulenta, de uma forma violenta. Jesus interfere e com a sua voz de comando, ele expulsa o mal. E o que segue é bonança, é paz, é libertação. Quando nós lemos a narrativa do Evangelho de Lucas, existe um crescendo,
que se verifica nas narrativas que vêm depois desse milagre narrado de Jesus acalmar a tempestade. Nesse primeiro milagre, nós vemos Jesus tendo poder sobre as forças da natureza. O texto seguinte vai nos mostrar Jesus curando um endemoniado de Gerazeno, e ali ele demonstra os poderes dele, o poder de Jesus sobre as forças demoníacas. E depois, mais à frente, no mesmo capítulo 8, Jesus ele ressuscita a filha de Jairo. E ali Jesus revela todo o poder sobre a morte. É interessante a gente também perceber que a pergunta dos discípulos, ela é respondida. Tempos mais tarde, também no mar, quando Jesus anda por sobre as águas. Nesse primeiro milagre de Jesus, tendo controle sobre a força da natureza, a pergunta dos discípulos é: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem quando ele ordena? Tempos mais tarde, Jesus também realiza um milagre no mar. E ali, andando sobre as águas diante dos discípulos, Jesus, depois que Pedro vai ao seu encontro e afunda, Jesus salva Pedro e eles entram no barco. Aqueles homens, eles respondem a pergunta que tinham feito tempos atrás. E eles afirmam: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E aqui, irmãos, está o maior absurdo dessa pergunta, se ela for feita por nós hoje. Quem é esse? Aqueles discípulos, eles fizeram a pergunta mesmo depois de muitos milagres presenciados. Mas o principal milagre ainda estava por vir. O maior sinal, o sinal de Jonas, a de que assim como o profeta Jonas havia permanecido 3 dias no ventre do grande peixe, importava que o Filho do Homem permanecesse 3 dias no ventre da terra. Jesus realizou inúmeras curas, Jesus libertou muitas outras pessoas da opressão de Satanás, Jesus trouxe outros que morreram de volta à vida, até que ele deu vida a si mesmo, depois de ter permanecido 3 dias no túmulo. Segundo o autor de Hebreus, fé é certeza das coisas que se esperam, é convicção de fatos que não se veem. O autor de Hebreus, ele nos brinda com essa definição de fé no capítulo 11 do seu livro, mas perceba que naquele mesmo capítulo ele descreve o exemplo de diversos homens e mulheres que confiaram sem ver, que olharam para o futuro com esperança, ainda que não tivessem nada palpável. Eles seguiram as suas vidas e muitas vezes eles deram as suas próprias vidas, porque eles se aproximaram de Deus, crendo que Deus é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres que conseguiram bom testemunho pela sua fé, mas que não tiveram a concretização da promessa, porque isso foi dado a nós. Jesus Cristo, o herdeiro de todas as coisas, o resplendor de toda a glória do Pai, a expressão exata do ser de Deus, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as vezes que nós entramos em desespero e nós nos deixamos tomar pelo pânico, todas as vezes que nós focamos o temporal, ou todas as vezes que nós focamos o barco cheio de água, ou nós olhamos para o mar que nos cerca, certos de que nós vamos afundar, é como se nós estivéssemos perguntando: quem é esse? Mas nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber. Ele é Jesus, o Rei dos Reis, o soberano Senhor, Senhor dos Senhores, aquele que recebeu o nome acima de todo nome e que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que subiu aos céus e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar. Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. No entanto, eu gostaria de destacar ainda uma última expressão dessa maravilhosa narrativa. A primeira pergunta feita por Jesus para eles ali é: onde está a vossa fé? E mesmo após o milagre, a resposta deles é com uma outra pergunta: quem é esse? Mas eu gostaria de destacar algo que não está registrado em Lucas, mas em Marcos capítulo 4. Quando Jesus é acordado pelos discípulos, a pergunta dos discípulos para Jesus é a seguinte: o Senhor não se importa que a gente pereça?
Nós estamos naufragando, nós estamos afundando. O Senhor não se importa? Essa pergunta, ela até faz sentido na boca dos discípulos naquele momento, naquele lugar. Em parte sim, em parte não. Nós precisamos considerar que Jesus tinha enfrentado um dia bem cheio, de muitos ensinos, muitas curas, e como ser humano, Jesus caiu em profundo sono. É possível que você já tenha passado do ponto de descida do ônibus, depois de um dia de intenso trabalho, ou talvez até já tenha conseguido dormir em meio ao barulho ao seu redor, vencido pelo cansaço, assim como Jesus, ali, cansado, adormeceu. Cansado por um lado, mas confiante por outro, confiante no Pai. Porque segundo as Escrituras nos ensinam, no Salmo 3, no Salmo 4, deitar-se e pegar no sono e acordar é confiar no Senhor que sustenta. Deitar-se e logo pegar no sono é saber que somente Yahvé pode dar segurança ao repouso. Mas do ponto de vista dos discípulos, não perceber o tamanho do problema, não acordar para a realidade da vida era algo passível de reprovação. Então, Jesus ele foi acordado, provavelmente aos gritos, talvez não gritos desrespeitosos, mas gritos de alerta e gritos misturados com certa indignação. O Senhor não se importa com a gente? O Senhor não está atentando para a situação? O Senhor não está preocupado com a gente? Em outras palavras, o Senhor não nos ama? O Senhor não se importa? O Senhor não nos ama? Preocupe-se então com você mesmo. Acorda. Quão insensível é essa impressão se nós assumirmos esse mesmo pensamento hoje? Quão injusto e quão impreciso será se nós assumirmos esse sentimento hoje? Nós ousamos pensar ou sentir que Deus não se importa conosco. Se ousarmos pensar ou sentir que Deus não se importa conosco, é porque não entendemos a sua mensagem, a boa notícia. Toda a história da redenção, queridos, todos os eventos descritos na revelação, mostram o cuidado diligente, eficiente e magnificente de um Deus cheio de misericórdia, profundamente amoroso e pleno de compaixão para com um ser humano que é incrédulo, que é rebelde, perdido nas trevas e morto nos seus delitos e pecados. A história da libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio começa com a descrição de um Deus, lá no Êxodo capítulo 3, começa com a descrição de um Deus que viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição, e que ao revelar-se a Moisés no meio da sarça ardente afirmou: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, eu conheço o seu sofrimento, por isso eu desci a fim de livrá-lo. Séculos mais tarde, o profeta Isaías registrou as queixas do povo que questionava assim. Isaías, capítulo 40, mostra esse registro. Meu caminho passa encoberto ao Senhor, meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Mas a resposta de Deus por intermédio do profeta Isaías naquele mesmo capítulo é que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como águias, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam. E a resposta de Deus, na mesma profecia de Isaías, um pouco mais à frente, no capítulo 53, vai nos dizer que agradou a Deus enviar o seu servo, para que ele fosse moído, para que ele se fizesse enfermo, para que ele desse a sua alma como oferta pelo pecado, e ele visse o fruto do seu penoso trabalho, justificando a muitos, levando sobre ele as suas iniquidades. Esse servo é Jesus.
que veio ao mundo e assumiu o nosso lugar, porque se importou conosco, porque nos amou. O apóstolo João, na sua epístola, afirmou que esse amor é um amor tão precioso que se manifesta da seguinte forma: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que nós vivamos por meio dele. Na noite anterior ao seu sublime sacrifício, Jesus explicou aos seus discípulos dizendo: ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Como é que nós podemos perguntar: Senhor, o Senhor não se importa? Senhor, o Senhor não nos ama? Como é possível que nós venhamos a suspeitar que Ele não se importa, que Ele não nos ame? Jesus deu a si mesmo em favor dos pecadores, mesmo sem pecado, mesmo sendo justo, mesmo sem merecer. Jesus enfrentou a nossa morte porque nós somos pecadores, nós somos injustos em nós mesmos. Mas Ele não. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é possível alguém perguntar: mestre, o senhor não se importa se a gente venha a morrer? Não se importa que pereçamos? Importou ao ponto de ele entregar-se a si mesmo para que todo aquele que nele crê não pereça. Um antigo hino, uma antiga canção, fala de forma poética a respeito dessa verdade. Sublime amor, o amor de Deus, que a lira não traduzirá. Além do céu, do infinito, maior que o mar, Ele é também. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus doou. Ao sofredor, deu Ele a mão e lhes perdoou o mal. Ao sobrevir do tempo fim, e o grande rei aqui chegar, e então o homem vil e pecador em vão suplicará. O amor de Deus será fiel, inesgotável, leal. Ó grande Deus, não te demores em revelar-nos tal dom. Se o mar em tinta se tornar, e em papel o céu também, e a pena então, sempre a correr, o amor de Deus a descrever. O descrever tão grande amor ao mar daria o fim. Mas onde, pois, está o livro em que escrever tal amor? Sublime amor, o amor de Deus. Quão insondável tu és. Sempre a cantar tão grande amor estarão os salvos nos céus. Eu gostaria de concluir esta reflexão fazendo algumas perguntas a você. Onde está a sua fé? Guardada? Escondida? A pergunta de Jesus aos discípulos ecoa até hoje a mim e você. É uma fé tímida? Uma fé debilitada? Onde está a sua fé? Em que ou em quem está a sua confiança? A fé é um dom dado por Deus, mas um dom para ser exercitado. Exerça a fé, haja com fé, descanse em Deus com fé, confie em Deus. Porque se Jesus está no barco da sua vida, você tem tudo o que é necessário. Mais do que os noticiários, mais do que as circunstâncias, olhe para Jesus, tenha fé nele. Quem é esse? Perguntaram os discípulos. O seu nome é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz em meu lugar, para me salvar, para me perdoar. Mas a morte ele venceu e ressuscitou igual a esse Deus. Não há. Esse Deus é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Ele realiza o impossível. Para ele, nada, em absoluto, nada é difícil. E o maior milagre, ele já operou na minha vida, na vida de tantos outros. O maior milagre ele quer operar na sua vida. Clame a Jesus hoje. Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque sem Jesus, querido, o seu barco vai naufragar. Sem Jesus você vai afundar, mais cedo ou mais tarde. Receba Jesus hoje
como seu único e suficiente Salvador. E que o barco da sua vida seja cheio da presença de Jesus. E que mesmo em meio à tempestade, você exerça a fé, confie nele, olhe para o Senhor Jesus. Porque basta uma única palavra dele e tudo se torna em paz, tudo se torna em bonança. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e que possamos desfrutar da paz que somente Ele tem para nos oferecer. Nós vamos passar a palavra ao nosso irmão seminarista Wilson, que vai estar orando nesse momento. Logo depois, nós estaremos entoando esta canção que acabamos de citar. Quem é esse? Quem é esse? Esse é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós vamos orar com o nosso irmão seminarista Wilson, nesta oração intercessória. Já estamos caminhando para o final do nosso culto. E após essa oração, nós também vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e ofertas e as nossas vidas, cantando esta canção. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Sérgio, o microfone para o senhor cantar. Toda semana. Vamos falar com o nosso Deus, grande Deus, eterno Pai, muito obrigado. Nós louvamos o teu nome, nós ouvimos a tua palavra. Senhor Deus, nos ajude a caminhar nessa semana. Pedimos a ti, Senhor Deus, que esteja nos levando à adoração a ti. Entregamos a ti os aniversariantes da semana, entregamos a ti nas tuas mãos os enfermos da tua casa, os pedidos de oração, aqueles que necessitam de ti, aqueles que necessitam de uma cura, aqueles que necessitam de alegria, aqueles que necessitam de esperança. Nós entregamos a ti. E que toda honra e toda glória seja para ti. Amém e amém. Cantemos ao nosso Deus. Quem é esse que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece sua voz? Quem é esse que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é esse que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é esse que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou, igual ao meu Deus não há. É um Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Quem é esse que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é esse
que ressuscita os mortos, e uma nova vida faz o homem experimentar. Quem é esse que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar? Quem é esse que diz: venho sem demora, pra minha amada noiva buscar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou, igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. O pastor Sérgio vai implementar a bênção apostólica, depois a nossa banda convidada vai fazer o pós-lúdio, e assim estaremos encerrando o culto desta noite. Meu querido irmão, minha querida irmã que nos assiste, nós fazemos com muita saudade cada um de vocês. À medida que nós temos pregado, temos falado, nós vamos olhando para os bancos e vamos lembrando de cada um de vocês, onde vocês costumam sentar. Nós aguardamos o dia com esperança em que as nossas reuniões presenciais retornarão. Enquanto esse dia não chega, mantenha a sua fé no Senhor Jesus. O barco de nossas vidas é conduzido por Ele. Descanse no Senhor, renove a sua mente no Senhor e não permita que o pânico tome conta de sua mente e sua alma. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. A fé é um exercício. Precisamos lutar dia após dia para exercitar a nossa fé, para vencermos os obstáculos e os desafios. Na próxima terça-feira, às 19 horas, nós teremos a nossa escola bíblica online. Não deixe de participar, não deixe de compartilhar com seus amigos. Estamos estudando a primeira epístola do apóstolo João. Na quinta-feira, às 19 horas também, sob a direção do nosso irmão seminarista Wilson, nós teremos o nosso culto de oração. Não deixe de participar. E no próximo domingo, se Deus assim permitir, às 9 horas da manhã, o nosso culto sendo transmitido ao vivo, e às 18 horas, o culto que foi gravado pela manhã será transmitido também às 18 horas no próximo domingo. Que assim seja, para a glória do nosso Senhor. Recebei a bênção. Que o soberano e irrevogável amor de Deus, o nosso Pai, a graça sublime e irresistível de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, bem como as doces e eternas consolações, o renovar das forças, o poder e a ousadia do Espírito Santo, seja com cada um de vocês e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Não
Sem tua graça, o que seria de mim? Eu não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. E então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. E então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, Deus. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço, eu venço, eu venço, eu venço, eu venço. Pois quando estou em tua presença,
e bondade, e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Mas se você estiver aqui, e eu sei, eu venço o pecado, e então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver